Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes. Muito boa tarde a todos. Voltamos com mais um programa Ciência e Saúde. O programa Ciência e Saúde de hoje traz como convidado o Dr. Nelson Oliveira. É terapeuta de saúde mental e psiquiátrica e também formado em programação neurolinguística, a qual nos veio falar hoje. Dentre outras formações, não é, Dr. Nelson Oliveira? Claro. A programação não é só uma, temos que ter várias para complementar, sim. Então, começando, o que é a programação neurolinguística ou a PNL? Programação neurolinguística, e PNL é só as palavras-chave, PNL, programação neurolinguística. A programação neurolinguística nasceu com Richard Bandler e Grinder, já há mais de 45 anos, década de 70, que eles se preocuparam em observar determinados terapeutas que existiam numa forma de resultados bastante efetivos. Isto é, havia na altura 3 terapeutas, basicamente, que tinham resultados bastante ativos, bastante projetivos, que resolviam situações de problemas de saúde mental, comportamentais, por aí fora, bastante rápidos, bastante efetivos. Estes 2 inventores, entre aspas, que eles não foram inventar nada de novo, apenas foram modelar, copiar, reconstruir. Um era programador informático, e o outro tinha uma grande linha de neurolinguística, saber qual era a força das palavras. Então começaram a estudar, sabendo que a força das palavras que nós utilizamos, a força da nossa fisiologia, da nossa forma como falamos, como agimos, interfere bastantemente na nossa mente, na nossa forma de agir. E então aí começaram a surgir diversas técnicas, que eram basicamente resumos dos terapeutas, que o faziam de uma forma inconsciente, dentro do seu saber, da sua experiência, tinham uma forma de agir que era bastante eficaz. E eles de fora, numa forma de observar como é que tu fazes isto tão bem, vamos reconstruir uma técnica que seja simples e praticável para todas as pessoas. E assim foi. E então, hoje em dia, temos a programação neurolinguística evoluiu bastante. Nós já falamos, estamos numa 3ª, 4ª geração de programação, e é mesmo programação, em que nós estabelecemos certas formas de comunicação com a pessoa, em que ela, dentro dela, ativa uma resolução de uma situação. Por exemplo, uma fobia. A pessoa que tenha uma fobia de um passado, um medo de um cão. A fobia pode ter um gatilho, uma âncora, uma forma de ação. Sempre que eu entro numa rua apertada, escura, eu tenho medo de cão. Não é? Sempre que eu vejo um cão, ativa o medo de um cão. Sempre que eu vejo uma fotografia de um cão, recorda-me um medo de um cão que eu tive no passado. Inconsciente. E a pessoa desenvolve todo um conjunto de ações dentro dela, taquicardia, ansiedade, agitação, ou até uma fuga, uma correria, né, desenfreada. Isto possa ser desadequado para a pessoa, porque hoje em dia nós temos imensas pessoas a passear com um cão, por exemplo, na rua. A programação estabeleceu um protocolo, uma receita, entre aspas, de intervenção, em que nós trabalhamos diretamente com o inconsciente da pessoa, sem que a pessoa esteja hipnotizada, através da fala. Nós conseguimos estabelecer isto desde que a pessoa queira resolver esse assunto. A forma de resolução, e esta é a parte mais interessante, é quase que é mágica, quase que é tão rápida o resultado que nós obtemos, muitas vezes o próprio terapeuta, fazendo isto aos anos, fica surpreendido com a forma como a pessoa atinge um resultado. E é mesmo assim, claro que existem regras, não é? A forma de a pessoa desejar, querer atingir um resultado tem todo o benefício. Nós temos pessoas que querem sair de um estado de depressão. A primeira questão que lhe fazemos é se quer mesmo sair de um estado de depressão. Quais são os benefícios secundários que possa ter num estado de depressão? Benefícios secundários? Sim, qual é o benefício positivo de estar num estado de depressão? Pode ser a família cuidar de si. Pode ser a família ficar mais interessada consigo, tratá-lo como coitadinho, precisa do meu apoio, precisa da minha presença. Pode ser até ficar em casa com dias para descansar, que é uma baixa de uma doença psiquiátrica, entende? Ora, quando há um benefício secundário, há uma motivação. A questão é que a gente pergunta à pessoa, ok, qual é a motivação da depressão? Isto é assim um bocado esquisito. Qual é a motivação de estar num estado negativo? Sim, há sempre motivações. A programação neurolinguística estabelece o paralelo de que tudo o que fazemos em comportamento tem uma intenção positiva. Mesmo quando chamamos um nome ao vizinho. Na realidade estamos com uma intenção positiva. Pode ser de eu dizer que eu gosto que você me trate bem.
Isto é uma retradução, uma ressignificação que a programação neurolinguística estabelece. O medo de um cão ressignificado pode significar a ausência de um pai, que ressignificando pode significar eu sentir-me inseguro, sozinho. Ressignificando pode significar eu querer me sentir seguro, com coragem, com uma autoestima elevada. Ok, então o cão significa querer autoestima elevada, segurança, coragem. Sim, é o que significa. Ok, então está ressignificado. Agora, sempre que você vir um cão, vai ficar num estado pleno disso. E a pessoa até pode dizer, olha, vou sair daqui e vou comprar um cão. Ela vai reprogramar, então, primeiro vai identificar. Primeiro temos que identificar qual é o gatilho. Mas isto é minutos. Por exemplo, cura de fobias, no gabinete curamos em 5 minutos. Parece que é mágico ou banha da cobra, mas é assim que funciona, porque vamos ressignificar tudo o que é na base do comportamento, numa escala hierárquica do ser humano. O ambiente e o comportamento está muito abaixo. Eu não sou a minha fobia, nem eu acredito na minha fobia. Eu não sou o meu medo, nem eu acredito no meu medo. O medo é uma reação a um ambiente externo. Se eu mudar a reação, se eu mudar o ambiente, tudo se altera automaticamente. Daí a rapidez de o fazer. Se também nos comportamentos aditivos, no fumar, no beber, também alteramos, que é uma reação de comportamento. A diferença é se o comportamento tem um enraizamento de uma crença, de um valor. Há pessoas que começam por dizer assim, eu bebo para ficar bem disposto. Eu bebo para sair à noite e me sentir eufórico. Eu fumo para aliviar a minha ansiedade. Isto são crenças. São valores construídos. E aí a intervenção já é diferente. É outro tipo de intervenção. É outro tipo de intervenção. Utilizando a programação neurolinguística, agora com outro tipo de intervenção, porque a crença e os valores estão num nível muito superior, interiorizado no nosso inconsciente. Fomos dizendo isto tantas vezes a nós próprios. Agora, quando estamos a trabalhar tudo o que é reação comportamento, motivação para ir para o ginásio, motivação em fazer caminhadas, motivação em tirar um curso de línguas, em ir para a escola, em tirar bons resultados, isto é tudo comportamento. E quando é tudo o que é comportamento, a programação neurolinguística dá um efeito e um resultado imediato, quase que mágico, quase que há filme. Daí o meu interesse particular em trabalhar com esta técnica, que dentro das terapias de saúde mental e psiquiátrica, não é? É altamente eficaz e reproduzível. E existe uma máxima sempre, ou tem resultado ou não tem resultado. Se não tem resultado, reformatamos a técnica e resolvemos novamente. Não pode haver mesmo resultados. Eu já não tenho medo de cães e de qualquer modo prefiro que eles fiquem longe de mim. Ou seja, continua a ter medo de cão. Exatamente, isto não é um resultado, isto é uma diminuição da intensidade do resultado, mas o que se quer trabalhar é que a pessoa, quando sai do consultório, vá ter com um cão e até compra um cão para casa. Para se ter sucesso com a PNL, o que é que vai impulsionar e o que é que vai dificultar? Já disse-me dos ganhos secundários. Agora... A dificuldade é os ganhos secundários. O que vai impulsionar é a pessoa querer resolver. É a pessoa identificar nela que realmente eu ter, utilizando outra vez o exemplo do cão, eu ter medo de cães altera imensamente a minha atitude no dia-a-dia. O meu vizinho de cima tem cães, o meu vizinho de baixo tem cães, quando ando na rua vejo cães e eu quero andar tranquilo na rua, não quero estar tranquilo com isto. Uma vez tive uma cliente que ela tinha medo de cães e apaixonou-se por um rapaz que tinha um cão enorme, que era um São Bernardo. Isto criou um problema que é, ok, eu posso estar contigo, mas o teu cão não pode estar comigo. Isto criou ali um grande stress. E a resolução foi imediata, que ela já queria outro cão para se juntar ao São Bernardo e até possivelmente procriar. Mas isto levava a uma disrupção da própria relação, que ela tinha gostar de alguém, mas só por ter um cão que queria que se afastasse. A distância. Ou ela ou o cão. Claro, ficaram os dois, porque na programação isto é possível. E tem esse resultado efetivo. Claro, a pessoa identificar que quer resolver um problema que lhe possa causar desconforto. Isso é uma intenção positiva. Uma última pergunta. Sim. As afirmações escritas e faladas durante o dia, isso vai ajudar nas programações? Excelente. Eu reprogramar, dizer determinada frase tantas vezes por dia. Eu quero ser feliz. Ou isso vai mesmo mudar a programação mental da pessoa? Claro que sim. É eficaz. É eficaz. O facto de expressar verbalmente tem uma tradução no inconsciente só de 5%. 5 a 7% é o que os estudos nos indicam. Se
utilizar a expressão oral lida com emoção, gritando, do meu ponto de vista de eu quero ser feliz. É diferente de dizer eu quero ser feliz. Eu quero ser... Ou seja, são 5%. Agora, se levantar com grande vigor fisiológico, que equivale a 75% da ação, que é a forma como eu faço, depois utilizar os 5% da expressão oral, a forma como eu falo, e somando a emoção, que é a forma como eu vou expressar o eu quero ser feliz, faz uma tradução automática no seu inconsciente. Reprograma. Então sempre que disser eu quero ser feliz e fazer um estalo de dedos ou uma palmada na mão, isso faz um estado de ancoragem, um estado positivo. Tal como na escola, quando recordamos o toque de campainha, nós queremos sair da sala. Quando recordamos o toque de campainha, nós temos que entrar dentro da sala. Quando ouvimos um elevador a subir, é a minha mãe ou o meu pai que vem lá. Não é? Ou quando ouvimos um toque de um carro lá fora, é o meu namorado que está fora à minha espera. Isto são tudo âncoras positivas. Então, nós quando fazemos essa expressão verbal, audível, com fisiologia, ou seja, a minha forma de agir, é incongruente eu dizer eu quero ser feliz, olhar para o chão e com os ombros caídos. Quando eu estou feliz, como é que eu recordava quando era feliz? Eu estava a olhar para cima com os ombros erguidos e estava numa posição ereta, vigorosa, força, não é? E eu digo aquilo com toda a convicção. Então quando eu expresso isso, mesmo que ao início pareça patético, teatralizado, faça isso por 10 vezes e veja como é que fica no fim. A mudança é imediata. A mudança é imediata. Claro que a continuidade faz uma ancoragem de um estado positivo em si, não é? E isso leva a que se sintonize com um estado positivo em si. E essa dedicação diária faz com que altere e que tenha uma mudança estruturada em si. Que era uma das minhas perguntas. Se Sim. é possível dar uma grande virada ou mudança de vida através de reprogramações mentais. Sim, a reprogramação mental, que é uma sintonia com o estado positivo do seu interior, basicamente é falarmos com o nosso inconsciente. Nós temos tudo escrito no nosso inconsciente, temos todas as pulsões, desejos. O nosso inconsciente é como uma criança de 2 a 3 anos. E nós temos que saber falar com ele. Temos que o saber levar. Se você der sopa a uma criança com 2 a 3 anos, tem que a saber levar. Ela faz tudo e vai comer a sopa a rir-se, mas também pode fazer a chorar. A diferença é como fazemos o resultado. Quando nós reprogramamos, nós estamos a dar uma indicação ao nosso consciente para aceitar que o nosso inconsciente se manifeste com uma intenção positiva desejável por nós, conscientes. Só que nós estamos a falar com uma criança de 2 a 3 anos. Então a forma como o fazemos tem que ser convincentemente, não é? E é mesmo utilizar a mente para levar esta criança a fazer o que nós queremos que seja resultado. Se eu quero ser feliz, claro que no meu inconsciente eu quero ser feliz. A forma como eu quero ser feliz é que me pode estar a provocar muita dor à minha volta, não é? Eu posso desejar ser feliz escolhendo um emprego que me seja escravidão para mim. Porque eu digo, eu sou feliz vivendo na dor. Isto é uma crença, um valor, não é? Eu digo, eu sou feliz escolhendo um parceiro que me maltrata. Eu sou feliz... isto parece um bocado conflituoso, mas isto é assim. Qual é a motivação positiva que a pessoa faz de certas atividades nesse sentido? Tem que ter uma intenção positiva, tem que ter uma energia positiva. Quantas coisas nós já deixámos de fazer porque aquilo deixou de fazer sentido? Nós deixámos de ter uma intenção positiva naquilo. Ultrapassado ficou. Então nós, quando criamos esta intenção dentro de nós aumentamos essa expectativa de nós pela vida e sim, transformamos a vida automaticamente com dedicação diária para toda a vida. E o mais interessante é, quando decidir que quer ser feliz, você decide que quer ser feliz até um certo nível. Quando estiver a ser, vai querer ser ainda mais feliz. E mais feliz, e mais feliz. E a sua dedicação diária vai fazer com que sejas mais feliz. Crescente. Se tirar uma fotografia antes de fazer este tipo de ação, tipo eu quero ser feliz, tire uma fotografia a si próprio. E depois repita isto por 10 vezes com fisiologia. Toda a ação, toda a motivação, toda a emoção. E tire uma fotografia no final de dizer isto 10 vezes. E compare. Vê a diferença. Agora imagine o que é fazer isto durante 10 anos, 15 anos, 20 anos. E faça essa tradução lógica entre quando começou, como é que eu era antes, como é que eu sou depois, passado 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. O que é que mudou à minha volta? Vai tudo mudar em direção àquilo que você quer. Quase que é assim mágico, mas é a realidade. Todas as pessoas podem fazer essa programação? Sim. Ou tem alguma contraindicação? A programação neurolinguística aborda diferentes áreas, diferentes níveis de intervenção, de projeção. Portanto, podemos dizer
conscientemente que podemos abordar todos os níveis. De qualquer modo, cada pessoa deve ser avaliada. Se falarmos em déficits cognitivos, o Alzheimer, Parkinson, demência, é outro tipo de intervenção e é mais desafiante para o terapeuta. Falarmos no tipo de patologias que inclui alucinações auditivas, visuais, como por exemplo a esquizofrenia, temos que falar noutro tipo de intervenções, ou compensação primeiro médica e depois então uma intervenção Ou seja, tem uma adaptação para claro, vários tipos individualizada, de e aí o terapeuta deve ter toda a capacidade de o organizar e o conhecimento na saúde, que é uma exigência que nós temos, que é o programador ter uma formação na base de saúde para saber o que está a fazer. Isso faz dele um terapeuta. Agradecemos então aqui a presença do Dr. Nelson Oliveira no nosso programa e mais uma vez até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. O programa Ciência e Saúde tem o apoio Worldprint Artes Gráficas. Visite-nos em worldprint.pt e Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Atendemos homens, senhoras e crianças. Cortes, extensões, colorações, depilações, unhas de gel e gelinho e muito mais. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética, na Rua António Maria Pais, número 22A, em frente ao antigo quartel dos bombeiros em Moscavide. Marcações 924181338 ou 916749740. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Realçamos a sua beleza. Ciência e Saúde com Rosânia Fernandes.